BLW é uma sigla americana que em português significa desmame guiado pelo bebê. Então ele tem um método de oferecer os alimentos em pedaços para as crianças, lembrando que o bebê tem que ter os sinais de prontidão e mais de 6 meses. Na prática é uma coisa e na teoria é diferente. Se a criança tem um movimento de pegar o alimento, se você percebe que ela está calma, dependendo do alimento, por exemplo, uma banana mais madura, você pode já começar em formas de pedaços de alimentos. Lembrando que nunca batido, nunca coado, nunca misturado, sempre individual cada alimento, tá? Sempre que você tiver a mãe no caso, né, tiver num momento tranquilo, perceber que a criança tá calma, tipo depois da soneca, não estiver irritado, já pode começar sim a oferecer. Isso vai da segurança de cada mãe. Tem mãe que acha que ainda não é o momento, que a criança ainda não está preparada, então eu indico amassar um pouquinho com o garfo mesmo, ou a banana, por exemplo, uma banana mais madura, pode pegar a pontinha da banana, dar uma amassadinha com a mão mesmo e oferecer para o bebê. Isso vai de cada mãe e de cada criança. O gag, ele é o reflexo natural da criança. Então pensa comigo, quando a gente come um peixe e sente um espinho na garganta, o primeiro reflexo que a gente tem é raspar a garganta, tentar pôr para fora. Então esse é o processo natural nosso, do humano. E com a criança é a mesma coisa. Existem duas coisas que devem ficar atentas, tá? Então, o reflexo de gag é uma coisa e o engasgo é outra. É normal lacrimejar o olho da criança e ela tentar fazer a ânsia. O que não é normal é quando a criança você percebe que falta o ar e que a boquinha fica roxa. Isso é a diferença entre o gag e o engasgo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o corte dos alimentos no modo do BLW. Existem vários tipos de alimentos, certo? Então eu vou falar de alguns. Por exemplo, a banana. A banana você pode descascar ela pela metade, deixar ela metade com casca e metade sem casca, que é a parte que o bebê vai segurar. Por quê? Porque senão vai ficar muito liso para o bebê. Ele vai colocar na boca, ele vai brincar, vai babar. Então, por isso, sempre usar a casca dos alimentos. Deixa o alimento mais firme para dar mais segurança para o bebê conseguir pegar os alimentos. Uma outra fruta muito importante que deve saber como cortar ela é a uva. Nunca cortar a uva em 2 partes apenas e nunca cortar ela no meio. Nunca deixar ela em rodela. Sempre cortar ela em 4 partes. A carne, por exemplo. Então vamos supor, o bebê começou a comer, o pai está fazendo um churrasco maravilhoso e quer oferecer a carne para o bebê. Lembrando que não deve colocar sal nessa carne, tá? Então tem que ser uma carne separada. Lembrando que dá para cortar ela em tiras, ou por exemplo, pegar um pedaço de osso grande, por exemplo, uma costela, e oferecer para o bebê. Sempre lembrando da temperatura dos alimentos. Uma frase que eu ouço muito no consultório é: meu filho comeu e não morreu. Por que não ofertar? Então, por exemplo, algumas mães falam: por que não ofertar o açúcar? O açúcar a gente sabe que ele é indicado a partir dos 2 anos de idade. Antigamente, na verdade, as vós, falam que voz é para estragar a criança. E algumas mães me perguntam o porquê não ofertar o açúcar, Porque antigamente a gente era criança e comia de tudo, ficava nos bares, nas docerias. Então por que não ofertar agora, O que mudou? Gente, sobreviver não é viver, certo? Então assim, a criança, o doce, o açúcar em si, ele tira o paladar do alimento, a mesma coisa com o sal. Então assim, sempre o alimento de forma natural. Não colocar açúcar e nem sal no alimento. Lembrando que o açúcar deve ser evitado até os 2 anos de idade. A partir dessa data, a partir dos 2 anos de idade, pode ser oferecida à criança, mas com algumas restrições. Então, por exemplo, foi num aniversário, vai comer um doce, não tem problema, não vai deixar a criança sem comer o bolo. E tá tudo bem, mas durante a semana dá uma evitada. Evita
comidas preparadas prontas, por exemplo, muito industrializado, aquele suquinho de caixinha. Então comece a fazer sucos mais naturais, sem adição de açúcar ou com pouca adição de açúcar. Enfim, até os 2 anos de idade não é indicado o açúcar. A partir de 1 ano de idade, a criança já começa a comer a comida dos pais. É claro que isso vai depender de como os pais fazem a preparação. Então, aquela casa que usa muito temperos prontos, shoyu, então não é indicado para criança. Mas se a família usa alimentos e temperos mais naturais, como já foi falado, o orégano, a cebola, a salsinha, o alho, então a criança já pode começar a introduzir a alimentação da família.